Graça e paz, sou o Rodrigo Barbosa. Que bom poder estarmos aqui em mais uma meditação no Evangelho de Lucas. Hoje, episódio de número 115. Como eu havia dito, a partir do versículo de número 5 do capítulo de número 21, nós estamos vendo Jesus falando sobre os acontecimentos futuros que antecedem a sua volta. Acontecimentos que foram vividos inicialmente no seu tempo, na dispensação ali dos judeus, e também acontecimentos que estão acontecendo hoje e que antecedem a volta do nosso Senhor. Convido você a partir de agora abrir a sua Bíblia comigo e juntos crescemos em graça e conhecimento na palavra de Deus. Nós vamos ler hoje capítulo de número 1, do versículo de número 20 até o 24. Vamos ler sobre a destruição de Jerusalém. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de número 20. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. Impressionante como Jesus tem noção ou consciência ou consegue ter essa perspectiva e anunciá-la para os seus discípulos. Ele profetiza algo aqui, especificamente nesses versículos, de um acontecimento que viria 40 anos depois dele estar falando essas coisas. Entenda, essa profecia ela se cumpriu no ano 70, quando o general Tito, de Roma, entrou com 70 mil soldados para conter uma rebelião dos judeus. Eles cercaram a cidade, ficaram ali de plantão em volta da cidade, e dentro da cidade o desespero tomou conta das pessoas. Isso não demorou pouco tempo, não, foram muito tempo. Pessoas passaram fome, ficaram desesperadas, angustiadas, aflitas. Quando eles invadiram a cidade, houve mais de 100 mil mortos. O templo foi totalmente destruído. Aquele pedaço do templo que tem hoje ali e que o judeu almeja reconstruí-lo e que ele fica no Muro das Lamentações é reflexo desse ataque. O templo foi destruído. Os que não foram mortos foram escravizados. Sabe? O que nós devemos aprender com essa profecia? Como eu disse, essa profecia Jesus diz 40 anos antes de acontecer. Lucas escreve o seu evangelho mais ou menos aí em meados do ano 60 a.C. Então quer dizer, tanto este evangelho quanto essa profecia falaram desses fatos. E esse fato aconteceu no ano 70. Sabe, assim como foi verdadeira essa profecia do Senhor, tudo o que Ele diz para nós através das suas Escrituras também hão de se cumprir. Sabe, nós devemos ouvir atentamente as palavras do Senhor. Nós devemos estar atentos a toda a profecia bíblica e com humildade, com singeleza, abrir os nossos corações. Sabe, a fraqueza do presente, ela causa ansiedade em nós. O temor por causa das dificuldades futuras, elas podem muitas vezes desanimar os nossos corações. Mas nós devemos encontrar grande consolo, grande esperança em saber que Cristo Jesus, o nosso Senhor,
sabe de todas as coisas, que jamais nos acontecerá algo que Jesus Cristo não saiba de antemão. Entenda, a nossa vida está segura nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pôde pronunciar estas palavras àqueles contemporâneos dele, coisas que viriam logo após, 40 anos depois, e que a história, não só a história bíblica, mas a história da humanidade comprova que as palavras de Jesus eram verdadeiras. E se essas palavras se cumpriram e se cumprem ainda hoje, nós devemos estar vigilantes. Tem um outro ponto que eu quero abordar para que nós possamos meditar e crescer também aqui acerca desses poucos versículos. É a maneira com que Jesus lida em orientar que aqueles que estão fora da cidade não entrem. Aqueles que têm oportunidade que fujam para os montes. Sabe, nós estamos acostumados a ver algumas pessoas com fé no Senhor que gostam de enfrentar o perigo, que gostam de ir de peito aberto para cima do perigo, do risco. Mas não é essa a orientação do nosso Senhor e nunca foi. Nós não somos tolos de ir de contra e peito aberto aos perigos e aos riscos, às ciladas dessa vida. Sim, diante das prisões, diante da perseguição, nós devemos estar de cabeça erguida, crendo que o nosso Senhor nos dará palavras para falar diante dos tribunais. E se muitos cristãos já perderam a vida por não negar Cristo, mas isso não diz que eles correram de braços abertos para os seus perseguidores. Que possamos ter um espírito cauteloso, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ser atentos e não, em nome do Senhor Jesus, não ter medo de temer. Que não possamos correr para o perigo, que possamos ser vigilantes. É isso que o Senhor pede para que sejamos. Vigilantes e diante das circunstâncias, sermos prudentes, estarmos atentos. Como eu disse, que o Senhor possa nos conduzir com paz, sabedoria, direção nas tuas palavras, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo. E hoje, que possa ficar frisado no nosso coração essa profecia que Jesus disse que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu. Jerusalém foi invadida, centenas de milhares de pessoas foram mortas e o que sobrou foi escravizado e o lugar totalmente destruído. O Senhor sabe de todas as coisas. As suas palavras não mudam e elas se cumprem. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.